Bom dia, boa tarde, boa noite, fanáticos da língua sueca! Estamos aqui com a 8ª aula do curso Sueco Prático. Sejam muito bem-vindos! Bom, pessoal, vocês lembram que eu tinha comentado a respeito dos verbos aprendidos, que eu faria uma aula, né? Só falando dos verbos. Então, esta aula chegou, pessoal. É a aula de hoje. Então aqui vocês vão ver todos os verbos que nós aprendemos até o momento. E o que facilita é que já apareceram todos os pronomes pessoais. Então a gente de fato já consegue fazer uma conjugação, né? E também vai ter um outro esqueminha de estudo que começou na aula anterior, na aula 7, né, pessoal? Na aula de revisão. Então, esse esqueminha que vai aparecer aqui é um esquema que vocês devem fazer, né? Quando vocês estiverem estudando, beleza? Então, digamos que é uma segunda etapa. É uma conclusão, né, do esquema de estudos que eu quero mostrar para vocês. Que é uma coisa que eu faço, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, veremos somente os verbos aprendidos. Então, galera, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esses são os verbos que a gente teve contato ao longo dessas aulas, né? Lembrando que eu não coloquei os verbos no infinitivo ainda, tá, pessoal? Coloquei todos eles conjugados exatamente da forma que eles aparecem nas lições. Não se preocupem, tá? Vai chegar um momento que eu vou passar para vocês as suas formas originais, né? Ou seja, o infinitivo, tá? Mas ainda não é o momento. Por isso que eu coloquei em português aqui em cima, tá? Pra vocês saberem qual é qual. Então, aqui, né, na segunda coluna, nós temos o ser estar. Na terceira, nós temos o comer. Na quarta, nós temos o beber. Pode ser tomar também. Na quinta coluna, nós temos o ler. E, por último, nós temos o ter, tá? A primeira coluna é só de pronomes. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vocês já sabem que jag é eu. Vocês já sabem que du é você. Vocês já sabem que han é ele. Vocês já sabem que hun é ela. Aqui também caberia o pronome det, né? Que eu comentei com vocês, mas não vem ao caso, tá? Depois, falando de plural, nós temos vi, nós. Depois nós temos ni, que é vocês. Também pode ser a forma educada, né, para falar senhor, senhora. E por último, nós temos a pronúncia irregular dom, né, que se escreve D, mas se fala dom, eles e elas, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos deixar claro o seguinte. Nós temos as pronúncias dos verbos ser, estar. Primeiro, er, er, er. Comer, äter, äter, äter. Beber, dricker, dricker, dricker. Aqui vocês podem notar que eu estou fazendo com que apareça, né, a pronúncia do R, porque não tem nenhuma palavra depois, né? Então eu estou pronunciando o R. O ler, pessoal, läser, läser, läser. E por último, o verbo ter, har, har, har. Então, nós podemos conjugar um por um, beleza? Vamos lá então. Sigam comigo, eu vou falar pronome e o verbo. Então, começando com conjugação do ser, estar. Jag är, du är, han är, hon är, vi är, ni är,
domer. Agora, comer, pessoal. Jag äter. Du äter. Han äter. Hon äter. Vi äter. Ni äter. De äter. Agora o beber. Jag dricker. Du dricker. Han dricker. Hon dricker. Vi dricker. Ni dricker. E por último, de dricker. Agora, ler. Jag läser. Du läser. Han läser. Hon läser. Vi läser. Ni läser. E por fim, de läser. E agora o último verbo, pessoal, o verbo ter. Jag har. Du har. Han har. Hon har. Vi har. Ni har. E por último, de har. Finalizamos a etapa de conjugação. E agora, pessoal, é uma parte muito bacana que eu separei para vocês. Eu coloquei justamente os verbos aprendidos e os substantivos, pessoal. Então aqui, ó, eu coloquei os substantivos que a gente pode relacionar com os verbos aprendidos. Ou seja, substantivos que a gente pode montar as frases, né, com esses verbos, para que faça sentido, né, pessoal, para vocês. Então, com o nós temos en pojke, en flicka, ett barn, en meny, en tidning, män, kvinnor e assim por diante, né, pessoal? Então, são exemplos de substantivos que vocês podem montar frases com beleza? Mesma ideia para äter. Os substantivos são ett äpple, bröd, ris, en smörgås. Então, tudo isso aqui a gente pode utilizar, né? A gente pode fazer uma frase com o verbo äter. Com läser, nós temos os seguintes substantivos: en tidning, en bok e por último, ett brev. Ou seja, podemos montar frases com esses substantivos, né? Com relação a läser. Depois, com relação a dricker, nós temos os substantivos vatten e mjölk. Então, são os substantivos que apareceram até o momento, né? Podemos, então, fazer frases com dricker, certo? Então, são substantivos que combinam, né, com esses verbos. Tem a ver. E por último, né, pessoal, o verbo har. Então, com har, nós podemos montar frases que contenham os seguintes substantivos: en tidning, en bok, ett brev, en meny e assim por diante, né, pessoal? Certo? Então, claro que assim, alguns substantivos eles se repetem, né? Nós podemos usar com por exemplo, en tidning, en meny, né? Nós podemos utilizar com com har, né? E assim por diante. Aí, ó, podemos utilizar läser, né? Também aqui, ó, en tidning, en bok, ett brev. Aqui nós temos também os três com har. Então é isso aí, né, pessoal? É isso que eu quero que vocês treinem, que vocês memorizem, tá bom? Ou melhor, não que memorizem, de fato que vocês
aprendam, né? Porque não se pode decorar, né? Vocês têm que aprender para soar mais natural, né? Então é isso aí. E aqui só lembrando, né, pessoal? Aqui eu estou dando exemplo de plural, né? Então aqui temos o plural irregular de homem e aqui mulheres, né, pessoal? Tá bom? Então seria, né, aqui, né, o com men, né? Então, por exemplo, we are men, nós somos homens, né? Então é isso aí. É um exemplo de frase. Tá bom, pessoal? Então é assim que vocês vão treinando, né, o que vocês forem aprendendo, certo? É isso que eu quero de vocês. Bom, sei que vocês estão sentindo falta, né, da revisão, conclusão, né? Eu apareço lá falando para vocês, mas não há necessidade nesta aula, tá, pessoal? Então, acredito que eu volte, deixa eu ver, eu vou voltar na próxima aula, tá? Com a revisão, conclusão. Por quê? Porque nós vamos entrar numa outra etapa, tá bom? Então, na aula 9, a gente já vai ter um vocabulário novo, beleza? Bom, então, está terminada, pessoal, a 8ª aula. Agradeço imensamente a presença de vocês, a companhia, a atenção. Não hesitem, né, em deixar nos comentários aí se vocês gostaram. Aproveitem para deixar o like. Compartilhem, né, para continuar ajudando o canal a crescer, tá bom? E não esqueçam que a playlist fica aí no card, aí em cima para vocês, tá bom? Vocês irem acompanhando conforme as aulas forem saindo, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vou me indo. Um grande abraço para vocês. Se cuidem e a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais!